Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar problemas de evolução no tratamento com alinhadores. O que fazer quando a gente perde tracking, quando o dente não acompanha o movimento previsto lá no ClickCloud Pro, ou seja, o alinhador foi e o dente ficou, né? Ou algum movimento imprevisto ocorreu. O que fazer para buscar esse dente para movimentação e como conduzir esses casos. Que nós vamos ver aqui então diversas situações para entender o que fazer em cada uma delas. Mas para começar, o que é problema de evolução, né? A gente busca, o que a gente pretende com o tratamento de alinhadores, o que a gente espera dele? A gente espera que o alinhador tenha um encaixe assim, ó. O alinhador fique hermeticamente colado, aqui uma foto também cedida pelo Saulo, o alinhador bem colado, justaposto aos dentes, com o posicionamento mais fidedigno possível. Se o alinhador começa a perder encaixe, essas pequenas bolhas de saliva que vocês estão vendo aqui na incisal começam a aumentar, ou seja, está tendo ali um afastamento do dente para a superfície do alinhador para a superfície do dente. Se tem esse afastamento, a gente chama isso de perda de tracking, ou seja, o alinhador saiu dos trilhos, né? Não está acompanhando. Notem que o tratamento de alinhadores, ele é feito com alinhadores desadaptados. O alinhador extremamente adaptado é o alinhador inicial, ele é um alinhador passivo. O alinhador ativo, ele está desadaptado. Ele tem uma desadaptação programada, né? Então o que é isso? Se eu tenho aqui um apinhamento e eu quero vestibularizar um dente, o próximo alinhador vai estar com esse dente um pouquinho mais para vestibular, o outro um pouquinho mais para lingual e, consequentemente, quando a gente pega um alinhador novo e encaixa ali, esse alinhador ele não encaixa 100%, ele encaixa ali 90%, 99%. E o que a gente espera? Aqui parece ser um alinhador que recentemente foi colocado, novo, né? E após alguns dias de uso ele vai estar mais bem encaixado do que isso, porque os dentes vão se mover, o alinhador vai se adaptar ainda melhor e aí vai passar por um período de uma formação óssea, que os dentes vão se mover inicialmente, vão estabilizar naquela nova posição e a gente vai passar para o próximo alinhador, depois para o próximo, para o próximo, para o próximo. Se algum dente não acompanha, a gente começa a ter problemas de evolução que são chamados a perda de tracking, que é isso aqui, né? Aqui tem uma foto também bem batida e a gente começa a observar o que? Nesse caso, um central super bem adaptado, ou seja, está onde era para estar, está previsto o movimento nele. Temos aqui um pré-molar bem adaptado, bem encaixado o alinhador. Olha que foto bonita, essa é minha. Não cheguei do nível do Saulo ainda, mas está bem bonita. E a gente tem aqui dois dentes com afastamento incisal. O lateral, 12, tem um afastamento, uma perda de tracking de 1 mm e o 23 aqui de 2 mm. Percebe que mesmo com os attachments aconteceu uma perda de tracking. Vamos analisar com calma aqui, ó, uma perda de aproximadamente 1 mm, aqui um 0,5. Aqui o canino não rotacionou e a gente tem agora um afastamento maior aqui da margem de corte para a cervical desse dente. O que aconteceu aqui? Vários motivos, já falamos sobre isso antes. Ou não tinha espaço interproximal para essa rotação ocorrer e o alinhador ficou forçando, não tinha espaço de desgaste interproximal aqui para esse dente de fato mover. É um dente também de difícil previsibilidade, os caninos são dentes grandes e também existem casos que o canino está indo super bem, está girando e aí o paciente fica ali uma semana sem usar o alinhador na praia, dá aquela relaxada, o canino recidiva girando novamente. Quando ele pega o próximo alinhador, ele coloca, pá, não entra direito, ele acha que entra, ele pensa assim, eu vou dar uma forçadinha que vai, mas já não vai mais. Aquele canino girou, até o alinhador 10, parou de usar, o canino volta até o alinhador 8, 7, 6, e aí o paciente bota o alinhador 11. Essa distância, esse gap fica muito grande entre o attachment, que está aqui, na linha cinza, dá para ver um attachment aqui embaixo. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Vamos dar um zoom aqui. Vamos lá, ó. Dá para ver lá a base do attachment. Lá na pontinha da linha cinza, dá para ver uma base de attachment e era para ele estar aqui na linha azul. Então, se o paciente usar muito bem, a gente às vezes até consegue recapturar o dente, como nesse caso aqui, uma perda de 0,5. Se ele usar muito bem, a gente alivia aqui os espaços, ele recaptura. Agora, quando girou demais assim, é mais difícil. E nós vamos ver caso por caso o que fazer, né? Qual foi o efeito indesejado aqui? Ele voltou a rotacionar, como o alinhador fica pressionando e não adaptando direito, tem um efeito indesejado, às vezes até de intrusão do canino, porque ele fica pressionando no attachment,
às vezes até agora no oclusal do attachment, e em vez do attachment ajudar a girar, ele começa a prejudicar ainda mais o tratamento, né? Deixa eu voltar ali um pouquinho. Opa! Então, tem um vetor de intrusão no canino causado pela pressão dos vetores binários que estão sobre essa coroa cônica do dente 23. A gente tem uma coroa cônica sendo pressionada e esse dente tem um efeito indesejado de intrusão, né? Aqui uma outra foto da doutora Letícia Koch, mostrando uma outra falha de encaixe do alinhador aqui no dente 22, um lateral conoide que não acompanhou essa extrusão, né? O interessante é que existem dentes que eu poderia listar aqui para vocês que têm maior ou menor previsibilidade, dentes e movimentos. Então, eu vou citar alguns que eu vejo de cabeça aqui para vocês. Por exemplo, rotação de caninos. É um dos movimentos mais imprevisíveis no tratamento com alinhadores. Fazer rotação de canino é sempre difícil e muitas vezes precisa de mecânicas auxiliares que nós vamos falar para vocês em seguida. Extrusão de incisivo lateral, um dente conoide cônico pequeno que tem pouca superfície de encaixe. É clássico o lateral não acompanhar. Então existem movimentos que a gente nem chama de problema de evolução. É quase que um problema já previsto lá no planejamento 3D, a gente já sabe que aquilo ali não vai acontecer direito e a gente daí usa ferramentas para contornar esse problema, faz novos refinamentos ou traciona esse dente com elásticos, mas são problemas contornáveis, não são problemas graves. E muitas vezes, que nem vocês viram ali o problema do canino, o tratamento está indo super bem em todos os dentes, porém um dente não está girando. Então a gente tem a opção de, olha, para o tratamento, puxa aquele dente, ou às vezes até segue o baile, vai até o final daquela sequência de alinhadores, lá no final reescaneia e faz depois uma nova sequência só para finalizar o tratamento girando o canino. Então são várias alternativas e caminhos que a gente pode tomar para ir até o final do tratamento e buscar excelência no resultado. Então, o que fazer quando a gente perde tracking? Aqui nesse caso, interessante que mostrando uma extrusão de um central que ele não acompanhou a extrusão, e aqui uma rotação que não acompanhou a rotação, é importante lembrar vocês que às vezes o attachment, que estava aqui para nos ajudar, começa a atrapalhar, né? Ou seja, se perder o tracking assim, mais de 2 milímetros, ele fica fazendo agora uma pressão, jogando esse central contra a parede lingual, que vai fazer ainda mais intrusão. Então esse attachment está prejudicando a gente. Além disso, o alinhador às vezes começa a ficar com um espaçamento aqui na vestibular, em vez de ficar grudado aqui, ele começa a ficar afastado, porque não está encaixado. E aí gera uma bola de neve, o paciente começa a sentir desconforto, começa a usar menos ainda o alinhador. Se ele usa menos o alinhador, ele começa a entrar saliva e ar aqui dentro, começa a ficar mais desconfortável e começa a perder mais tracking ainda. Então a gente tem que reverter essa situação, tem que estar confortável para o paciente usar. O que a gente faz em muitos casos? A gente pode cortar o attachment aqui assim, com uma borracha, fazendo uma rampa para tentar recapturar esse attachment para dentro do gap dele aqui, para dentro do slot dele. E nesse caso da rotação, a mesma coisa, a gente poderia cortar o attachment aqui assim e orientar o paciente a usar o máximo possível aquele alinhador para tentar buscar esse movimento. Se a gente vai pensar assim, não, deixa, vou até o final, vou deixar assim e vou até um refinamento, talvez seja interessante remover os attachments e esquece esses dentes, se não estão atrapalhando o paciente em questão de conforto, remove os attachments e a gente vai revisitar eles lá no refinamento. Outro exemplo clássico de problema de evolução, uma rotação que não está acompanhando. Aqui a gente tem o central apinhado, essa rotação não acompanhou por causa que tem provavelmente espaço insuficiente. Ou eu não programei, eu não fiz o IPR, né? O paciente não está usando o alinhador ou não tem espaço suficiente para esse movimento ocorrer de fato. O que a gente vai fazer nesse caso? Vai passar fio dental para avaliar os contatos interproximais. Notem também que às vezes tem espaço que o fio dental passa tranquilo. Só que é nítido que quando aquela frestinha de 0 ponto alguma coisa que a gente passa a seringa tríplice, ele enxerga um diastema e alguns colegas falam, não, mas tem espaço, eu estou vendo espaço. Mas será que esse espaço micro que você está vendo aqui é suficiente para esse dentão girar e encaixar aqui? Então, às vezes tem espaço pequenininho, mas doutor, professor, eu estou vendo, tem espaço ali, mas quando ele bota o alinhador, aquela pressão do alinhador no dente, aquela micro movimentação que faz o dente mexer na hora, já faz aqui, ó, pum, o dente bate no vizinho e trava, não movimenta. A gente tem que ter um espaço verdadeiramente visível e suficiente para esse dente entrar na distância interproximal entre os dois dentes. Senão, não tem, gente, não tem como passar duas pessoas na mesma porta, vai ficar batendo um contra a outra e aí não vão passar a porta. A gente tem que passar um de cada vez, tem que aumentar essa porta, aumentar essa janela aqui para esse dente passar. Então a gente testa com o fio dental, avalia se o espaço é suficiente.
Se não for, a gente vai lá e faz um pouquinho mais de desgaste interproximal, pode ser com uma lixa metálica dupla, ou até mesmo um disco para garantir. Eu falo que às vezes é preferível a gente fazer mais projeção nos tratamentos, ou até exagerar um pouco no IPR em caso de apinhamento severo, e ter a movimentação e no final ter um pequeno gap para fechar com uma mecânica de contração, do que não ter espaço e usar lá 15 alinhadores e o movimento não ocorrer. Então eu prefiro usar 15 alinhadores e finalizar com uma microdiastema do que o paciente ficar frustrado e, poxa, mas aqui não está andando, não funcionou. Então, trabalhem com expansão, projeção, ou até um que a gente chama de round trip, que é expande, projeta demais, abrindo diastemas, e depois dos últimos alinhadores a gente faz uma contração ali de uns 5 alinhadores para fechar os espaços que porventura tenham aparecido. Isso é bem interessante. Então, aberto o espaço, agora sim, um espaço visível para esse central rotacionar. A gente orienta o paciente a usar o mesmo alinhador, se estava no último, usa mais. A gente pode usar alicates para fazer pontinhos de pressão para dar uma ajudinha, ou segue o tratamento com os próximos alinhadores. E aí sim, esse dente vai rotacionar e vai entrar naquele espaço. Outra perda de tracking clássica, casos de extrusão, que nem vocês viram um lateral ali e na primeira aula também. Na aula de biomecânica, a gente faz a extrusão, puxa, fiz extrusão, não tinha attachment, ou o attachment não foi suficiente para reter esse dente. O que nós temos que fazer? Quando a extrusão é muito grande, a gente pode tracionar esse dente com a técnica que se chama bootstrap, ou seja, nós vamos fazer um pique com uma tesourinha, dois cortes verticais com uma tesoura na lingual do alinhador, e aí vai formar uma pequena aba de plástico aqui. E na vestibular do central, a gente cola um botão estético, não precisa ser metálico, pode ser um botão estético aqui, e o paciente vai passar um elástico 1/8 de látex ou silicone da aba, da lingual, até aqui no botão. O que vai acontecer? Nós temos agora um tracionamento desse dente e ele vai ter um stop natural, que é o próprio alinhador. O dente traciona e não vai ultrapassar esse limite, não tem risco de, puxa, destruiu mais do que eu queria. Não, ele vai parar exatamente onde a gente quer e a gente tem aí o dente novamente engajado. Ele posicionou onde é que está. Eu estou no alinhador 10 e tenho 30 ainda. Eu posso, nesse momento, tirar o botão e recolar o attachment e pedir para o paciente usar bem para não ter risco de recidivar. Sabe que em movimentos de extrusão, se o paciente não colabora, ele pode voltar a intruir. Então, a gente pode recolar o attachment para essa intrusão não acontecer. Outras condutas interessantes. Se a gente está usando o botão por vestibular, é mais interessante naqueles casos que a gente tem uma projeção do incisivo e eu quero um torque lingual de coroa. Se eu tenho um caso que eu tenho apinhamento, eu estou projetando esses centrais, talvez seja interessante inverter. A gente coloca um botão na palatina e faz os 2 cortezinhos na vestibular, que fica até mais estético para o paciente. E aí a gente vai ter um tracionamento desse central jogando para vestibular. Em alguns casos, alguns colegas podem optar por colar botão por vestibular lingual. A gente tem que abrir uma janela no alinhador. E vou mostrar aqui um exemplo clínico para vocês, onde tem aqui um botão na lingual e um cortezinho aqui na vestibular, mesial e distal desse incisivo. Vocês percebem que esse dente 41 está mais afastado da incisal que os demais, então a gente vai lá e busca esse dente. Essa técnica funciona tanto para intrusão, quanto às vezes até para rotação. Por exemplo, esse dente 31 aqui, além de estar mais intruído, ele também estava rotacionado. Só que no alinhador ele já estava alinhado. Quando eu tracionar esse dente contra a incisal, o que vai acontecer? Ele vai, além de extruir, ele vai batendo na guia, que é o próprio alinhador, e vai rotacionando para a posição final. Então, apesar de não ter um vetor de rotação aqui, ele vai extruir, rotacionar e encaixar hermeticamente aqui na posição dele para essa extrusão. Certo? Então, ajudou ali na extrusão e na rotação. Em alguns casos, a gente pode usar uma mecânica que nos auxilia muito em movimentos de rotação, usando, pode ser um bootstrap, poderia passar daqui para vestibular, sim, que normalmente quando isso acontece também tem uma falha na incisal, mas a gente pode usar uma mecânica inteligente, jogando um dente rotacionado contra outro. Então aqui tem um exemplo só de taipodonte mesmo, digital aqui, que tem um central rotacionado, vou jogar contra o canino que está rotacionado, vamos botar ali um elástico em cadeia, aí sim pode ser um elástico em cadeia que fica fixo, né? E o paciente vai trocar só na próxima consulta e esse elástico vai promover essa rotação do central e do canino. Um caso clássico de movimento de rotação que a gente tem dificuldade com alinhadores é esse aqui.
Quem nunca viu um paciente assim, com os dois incisivos jogados, vestibular contra vestibular? E aí a gente tem uma dificuldade da rotação, porque são coroas muito curtas do sentido médio-distal, e a gente, apesar de às vezes botar attachment, ele não é suficiente para fazer essa rotação. Então, em alguns casos, a gente tem que abrir uma janela aqui no alinhador, pode ser feito com tesoura ou com alicates. Em alguns casos hoje que tem esse tipo de oclusão, eu já solicito para clique, lá no Click Cloud, eu já coloco um botão lingual aqui. Vocês lembram que tem um botão lingual no Click Cloud, lá no software? A gente arrasta um botão e bota lingual ou pede para o técnico da Clique. Olha, a favor, já prever botão lingual no 31 e 41 a partir do alinhador número 6, por exemplo. Então ele vai usar do 1, 2, 3, 4, 5, o alinhador completo. E do 6 em diante, ele vai vir com uma janela aqui por palatino, por lingual, onde eu vou colar os botões e vou usar esse elástico em cadeia de um para o outro, e assim a gente tem a evolução do caso até chegar na contenção. Numa vista mais aproximada dessa mecânica, como é que ela funciona? É simples, né? Temos um vetor de força lingual gerando um momento de rotação. Eu aliviei aqui os attachments. Notem que nessa época o attachment meu que estava no centro da coroa. Se eu fosse fazer um caso assim hoje, eu botaria o attachment onde? Deslocado para distal em 45 graus e aqui deslocado para distal em 45 graus, que teria mais chance desse dente rotacionar sem ter que colocar mecânica auxiliar. Tenho casos idênticos a esse que evoluíram muito bem sem colar botão. Aí depende muito também da colaboração do paciente, do biotipo desse paciente, para a gente obter sucesso. Mas numa análise mais generalista dos problemas de evolução, classificando eles em leve, moderado ou complexo, no leve seria problemas assim, de até 1 milímetro, moderado de até 2 milímetros, e maior que 2 milímetros já é um problema mais complexo que vai precisar de um novo escaneamento, novos alinhadores, parar o tratamento. O que fazer se o problema é de até 1 milímetro? Tá? Basicamente, como eu já falei, por que aconteceu essa perda de tracking? Porque o paciente é pouco colaborador, porque o movimento era pouco provável, pouco previsível, por exemplo, a rotação de um lateral, ou tinha pouco espaço para que esse movimento ocorresse. São as 3 principais causas. Se o problema é de até 1 milímetro, a gente pode optar então por criar espaços, estimular o paciente quanto ao uso dos alinhadores. A gente pode utilizar, tem gente que gosta, cada vez eu uso menos isso, tá? Alicates de detalhamento para dar um toquinho a mais nessa rotação daquele dente que não acompanhou. Normalmente eu utilizo o alicate se o paciente está numa situação seguinte: chegou na minha clínica, a rotação não está ocorrendo de acordo com o previsto e eu percebi que eu não tinha feito o IPR suficiente. Eu vou lá e performo mais desgaste interproximal, e como ele já tem perda de tracking, eu não quero passar para o próximo alinhador. Então eu pego o mesmo alinhador que ele estava usando, sei lá, alinhador número 12, coloco o 12 e percebo, puxa, está ativo, mas como ele já usou uns 15 dias, o plástico já não está mais tão ativo assim. Ficou fadigando o material ali naquela região que não tinha espaço. Então eu vou ali e faço um ponto de pressão com esse alicate nesse dentinho por lingual, para jogar a lingual para vestibular, para ajudar na rotação. E eu peço para o paciente usar por mais uns 3, 4 dias esse alinhador e aí passa para o próximo. Outra opção é um caso que está perdendo o tracking um pouquinho e é um caso que eu não estou finalizando, não está no final do tratamento, vai ter novas etapas de refinamento, é um caso que eu estou corrigindo uma classe 2 ou um outro problema mais complexo em toda a arcada, tem um dentinho lá que teve essa perda de tracking pequena, eu posso seguir o tratamento com aquele dente sem tracking, ou seja, estou puxando o trem inteiro, mas tem um vagão fora dos trilhos. Não tem problema, todos os demais vão chegar corretamente ao seu destino. E aquele ali eu vou reescanear na próxima parada, né? Na próxima estação a gente reescaneia, bota aquele vagão no trilho e segue a nossa jornada até o final do tratamento. Tá? Quando é 1 a 2 milímetros, a gente pode interromper a troca e usar alicates. A gente pode usar os elásticos que eu acabei de mostrar para vocês para tracionar aquele canino que estava rotacionado. A gente pode pedir para o paciente usar mais tempo cada estágio. Isso aqui é importante, já falei lá na primeira consulta, na verdade consulta de início de tratamento, quanto tempo o paciente tem que usar cada estágio, né? Então, um paciente inicia o tratamento, no meu protocolo é 14 dias os primeiros alinhadores. Se tiver tudo ok, né? Se a gente tiver na dúvida quanto à colaboração desse paciente, a gente pode pedir para ele usar até mais tempo, 20 dias, que é o máximo.
Mas se o paciente está usando muito bem, a gente vai para 10. Se ele está usando 10, a gente está acelerando esse trem e começou a perder o tracking em algum dente, a gente desacelera esse trem, em vez de trocar a cada 10 dias, e a gente passa a trocar a cada 14 dias para dar tempo suficiente para aquele paciente que não está usando muito bem ou algum movimento de mais baixa previsibilidade, de fato ocorra, certo? Outra questão, se está maior que 2 milímetros já é mais complexo. A gente deveria retroceder para estágios anteriores, teria que pedir novos alinhadores para Crick Aligner, no caso de casos ilimitados, alinhadores ilimitados é bem fácil. No caso do Crick Flow, a gente pode também pedir novos alinhadores para repetir uma sequência, né? Ou a gente pode solicitar um refinamento para refazer esse projeto. Poxa, não está legal isso aqui, eu vou ter que fazer um refinamento, eu vou ter que mudar a estratégia, tem um implante aqui que está me atrapalhando, por exemplo. Então, em casos mais graves de perda de tracking, a gente tem que, às vezes, mudar a direção do nosso trem, aí para tudo, reorienta, reestuda e segue o tratamento. Espero que tenha ficado claro, né? Problemas de evolução ocorrem, assim como ocorrem no aparelho fixo, problemas de evolução que nós ortodontistas temos que ser criativos e contornar problemas, ou seja, vamos usar um elástico classe 2, vamos usar um elástico triangular para melhorar a intercuspidação na região de caninos, né? Essa criatividade que a gente tem na nossa ortodontia tradicional, ela pode e deve ser transportada para a ortodontia com alinhadores. Não existe bola de cristal. Problemas de evolução ocorrem com qualquer sistema de alinhador do mundo. Dependemos aí da colaboração do paciente, de uma série de fatores e alguns problemas podem ocorrer. Na verdade, nem deveria chamar de problema, é uma intercorrência já prevista às vezes, né? Em casos complexos eu sei que eu vou ter que reescanear para chegar no final do tratamento. Não é uma bola de cristal que eu planejei, aconteceu e pronto. A gente tem que conduzir esse tratamento, como eu falei lá no início da aula. Diagnóstico, um bom planejamento e aí a execução, a condução desse caso, acompanhando se tem espaço, se o paciente está usando e se qualquer coisa aconteceu de errado, planejar ali uma mecânica de elásticos para finalizar esse tratamento o melhor possível. Eu vou falar ainda num vídeo de mecânicas auxiliares, ou seja, de mecânicas de elásticos intermaxilares para classe 2, classe 3, mordida aberta, que também podem complementar no caso de problema de evolução. Por exemplo, o paciente está com tendência à classe 2, a gente vai lá com elástico de classe 2 para melhorar ou reduzir aquele overjet. Então, gente, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.